Se você tem vontade de vender para empresas como TikTok, Nubank, você não pode perder esse episódio de hoje, porque hoje o episódio é para celebrar. Nada mais com a CEO e cofundadora Camila. Muito obrigado de aceitar estar aqui comigo. Obrigada pelo convite, Felipe. Super feliz de estar aqui com você. É muito bom e a gente falando em celebrar, né, todo esse lance traz uma coisa que vou quebrar a primeira objeção aqui. Precisa ter um time muito grande, o pessoal fala para montar uma estratégia ABM, preciso contratar um monte de gente, preciso ter, sabe? Eu preciso ter estrutura e às vezes a gente fala, pô, será que uma startup não vende para uma empresa grande? Quantos não gostariam de ter um portfólio maravilhoso como o de você? E isso é parabenizo, né? E fico muito contente. E queria saber, assim, como que a Camila teve a ideia de criar Celebrar? Como foi a jornada sua, esse caminho, um pouco antes? Boa. Cara, é muito legal falar da parte da jornada da Celebrar, porque ela se mistura muito com a jornada da minha vida. Eu comecei a trabalhar com eventos com 14 anos e eu me apaixonei por eventos. Só que um pouquinho antes, ali com uns 12, 13 anos, isso 2002, 2003, foi quando a internet chegou, assim, de fato, eu tinha 12 anos. E aí eu fiz um curso de web design e desenvolvimento web naquelas escolas de bairro, sabe? De informática que tinha na Sei. época. Hoje acho que nem existe mais. E eu comecei a fazer sites para as padarias e para os botecos do meu bairro, que eu cresci lá em Interlagos, né, zona sul de São Paulo. E aí eu fiz para padaria indiana, para o bar do Toco, para padaria Tentem, e eram sites que pareciam tipo cartão de visita, assim, eram sites que eu fazia em Dreamweaver, quem conhece de tecnologia Eu sabe. conheço, da Macromedia, que Da ficou Macromedia. comprado pela Adobe. Nem existe mais o Dreamweaver, mas era com o Dreamweaver que eu comecei a atuar ali super. Nos sites não tinham nada demais, eram basicamente cartões de visita, portfólio, fotos, né, galerias ali, e o contato daquele estabelecimento. Quando eu descobri o eventos com 14 anos, foi através de um trabalho voluntário que eu fui fazer, e aquilo me encantou, assim. Eu falei, Olha aí. nossa. E eu tinha 14 anos, era muito nova. E aí eu decidi aprender tudo nesse mercado. Sempre fui muito curiosa, né? Então eu comecei com atividades ali, serviços para lazer, recreação, monitoria, ainda muito jovem. Fui aprendendo as coisas, aprendendo a instalar iluminação, a instalar decoração, decoração de lycra, como é que liga um CDJ do DJ, como é que eu monto uma estrutura de bar, onde que eu arrumo, como é que eu organizo a logística de evento. Primeiro eu comecei em eventos sociais, e daí eu fui crescendo. Quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu comecei a atuar em show business, né, grandes festivais. Eu produzi nos últimos 20 anos 9 edições de Lollapalooza, 2 Tomorrowlands, Tribe, Euforia. Me especializei nessa parte de produção artística e logística, completamente apaixonada por eventos. E daí, na universidade, eu estudei lazer e turismo na USP, Fê, porque é o único curso da USP. Meu sonho de criança era estudar na USP. E aí, o único curso da USP que menciona a palavra eventos na descrição é Uhum. lazer e Aí turismo. já conectou tudo, USP e lazer e turismo. É isso. E aí eu falei, cara, eu escolhi eventos muito, muito jovem e escolhi estudar isso numa universidade referência, né, na América Latina. E eu tive um professor sinistro, que chama Renato Seixas, Renato Braz de Oliveira Seixas. Esse professor, ele era da disciplina de empreendedorismo no lazer e turismo. E em 2013, ele falou assim, ó, eu quero que vocês escolham um problema que deixa vocês revoltados em um mercado que vocês se sentem completamente apaixonados. E daí veio toda essa história, né? Apaixonada eu já era pelo mercado de eventos, e eu trouxe um seguinte problema que era algo que me deixava revoltada. Quando eu comecei a crescer na produção, eu comecei a ter acesso a borderos financeiros de custos das operações desses grandes eventos. E aí eu via lá na linha de custo, por exemplo, um staff controlador de acesso. Custava R$ 350 para trabalhar 12 horas. Eu chegava até a catraca ali do acesso que tinha no festival e eu perguntava para o staff que estava trabalhando. Eu lembro do caso do seu Francisco. Seu Francisco, quanto é que o senhor está ganhando para ficar 12 horas nessa catraca? E aí ele me falou R$ 50 uma marmita. E isso me revoltou. Daí eu levei isso para a universidade e falei, eu quero resolver esse problema aqui. Por que que quem está entregando recebe uma parte tão pequena comparado ao valor pago por aquele serviço e por uma grande empresa? E daí, depois de escrever 96 páginas nas normas da BNT, analisando o mercado, vários casos de uso de vários grandes eventos, eu identifiquei que existiam de 7 a 8 camadas de intermediários até chegar no seu Francisco lá na ponta que estava na catraca.
E aí, o que eu percebi nesse mercado? Como 94% dos fornecedores são micro e pequenas empresas, é um mercado super pulverizado. Por exemplo, quem faz hambúrguer não faz comida japonesa. Quem faz cordão do crachá não faz o crachá. Quem é banda não é DJ. Quem faz bar de drinks, de coquetelaria, não fornece chopp artesanal. Então, para compor um único evento, você precisa de vários fornecedores. E por causa dessa característica, essa causa raiz, né, do mercado, foi que criaram-se essas camadas de intermediários. E aí, pior, né? Para piorar a situação, tem uma cultura no mercado de eventos que se chama BV, significa bônus de venda. Ou seja, cada intermediário paga uma espécie de uma comissão sigilosa para o player que indicou ele dentro daquela cadeia. E isso vai ficando cada vez mais oneroso. Então, quando eu olhei para o mercado e falei, cara, eu quero ajudar os fornecedores a conseguirem vender mais eventos e crescerem seus negócios. Os microempreendedores individuais, as microempresas. E ainda mais comendo o valor deles, né? Eles ficam com a menor parte. A menor parte. Você chega num evento, aí a gente começa a olhar na mídia, né? Se os patrocinadores do evento investem em eventos por causa da imagem pública deles, então a gente pode dizer que o principal driver de crescimento do mercado de eventos nos últimos anos são os patrocinadores. Porque o mercado, ele está dando um crescimento explosivo, né? Ele foi avaliado em 2019 em mais de $1 trilhão e ele está projetado para ultrapassar 2 trilhões em 2032. E esse boom é por causa dos patrocinadores. E agora pensa, Fê, se o patrocinador que patrocina um evento por causa da sua imagem pública e depois ele vê na mídia as matérias de mão de obra análoga à escravidão, violações a direitos humanos no mercado de eventos. A gente teve um caso no Rio de Janeiro que um jovem morreu porque encostou e foi eletrocutado numa instalação elétrica feita errado por um fornecedor. No Detal, aqui em São Paulo, um ônibus pegou fogo na 23 de maio por falta de vistoria daquele fornecedor. Como é que a gente faz com que os grandes players, né, os patrocinadores do evento, tenham segurança na conformidade da cadeia de suprimentos e na responsabilidade social desses eventos com uma característica tão singular do mercado de eventos, que é essa pulverização de categorias. Total. Então, eu contei um pouco da história da minha vida e que a Celebrar Não, mas é isso, muitas pessoas vão se sabe? conectar com isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas já estão conectadas com você justamente disso, né? Por você trabalhar nesse mega show business, apaixonou pelo esse problema, né? E aí, cadê a Celebrar? Como que chegou? Como é que chegou nisso? Aí eu escrevi o trabalho acadêmico na USP e ficou entre os melhores do Prêmio Santander Empreendedorismo em 2013. Olha aí. Na premiação, os projetos de destaque ganhavam um curso de empreendedorismo na Babson College, que é uma escola americana referência em empreendedorismo. E daí eu fiz esse primeiro curso em 2014, foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo, e foi aí que eu parei para pensar. Falei, nossa, eu quero tirar o que virou meu TCC na faculdade, né? O projeto acadêmico evoluiu e virou meu TCC. Eu quero tirar meu TCC do papel porque é só assim que eu vou impactar na vida das pessoas. E aí eu acho que a sementinha do empreendedorismo surgiu em 2014, já com o projeto acadêmico, que já se chamava Projeto Celebrar, mas não era nada de uma startup, eu nem sabia o que era uma startup. Daí, em 2015, inspirada ali pelo curso, eu me conectei com o ecossistema de startups de São Paulo, e aí eu comecei a participar de programas ali de apoio a startups early stage. Fiz mentoria com vários founders de várias startups referência. Fiz mentoria com o founder da Viva Real. Esse foi super marcante para mim. Fiz com o founder do Nubank. Lá em 2015 tinha alguns programas, tinha um que chamava Space Stars. Talvez você já tenha ouvido falar. Sim, sim. E aí, em 2016, eu percebi que eu precisava de sócias. Daí, eu trouxe sócias para a empresa em 2016. A gente participou de um programa de aceleração lá no Google for Startups. Tinha acabado de surgir o Google e a gente fez Startup Farm lá dentro. Legal. Mas eu pivotei muitas vezes. Então, eu comecei a celebrar olhando para a dor do fornecedor. Começou, então, de fato, em 2014, é isso? Ou 2015? Olha, o CNPJ de hoje ele foi aberto em 2017. 2017. Por isso que se mistura muito na história da minha vida. Porque a gente lançou as primeiras versões da Celebrar e não conseguia venda. E eu rodei a Celebrar com o meu CNPJ de MEI nesse começo de criar produto. Fazendo meio servição. Não, na verdade a gente nem emitia nota, né? A gente fazia. A gente tentava criar produto. Tentava produtizar o processo. Mas ainda como eu não tinha um ICP de comprador, eu tinha um monte de... Os primeiros 50 fornecedores da plataforma lá no começo eram meus amigos. Então, o melhor banda que eu conhecia, o melhor DJ que eu conhecia, o melhor bartender que eu conhecia... O melhor fornecedor... E aí isso a gente ficava os amigos. Mas é isso, acho que... Acho que o Supplier Network, né? Que hoje eu foco muito, começou com a minha rede.
porque eu já estava inserida no mercado há muito tempo. E aí, esses primeiros 50 foram indicando os outros. Hoje a gente está com 7 mil fornecedores em todos os estados do Brasil. Olha E aí. começando alguns fornecedores, a gente tem 6 fornecedores no México e 4 na Colômbia. Então, a gente está começando o processo de validação Latam. E tudo começou com 50 fornecedores, que eu já conhecia e eu já tinha qualificado. Hoje a gente tem toda uma parte robusta no software de validação de API com a Receita Federal, processo de avaliação externa e interna, porque hoje não são mais 7 mil amigos da Camila, mas tudo começou com 50 amigos Mas extremamente ajuda muito os talentosos. amigos da Camila ali. Podem ser. Mas é legal, assim, começar com um lado, né, que Founder-Led Growth, que é o natural, né? O Founder-Led Growth vai lá, pega ali, vai começo fazendo as coisas iniciais, e você contando que mudou 7 vezes no meio do caminho, mais ou menos? O que eu faço hoje, o produto que eu entrego hoje é meu 8º. 8º. Eu errei 7, né, para acertar no 8º. Acertar, assim, ainda tem muita coisa que eu ainda posso descobrir pelo meio do caminho. E a gente nunca... Não, nunca tá 100%. Quando a gente vai lá, descobre, vem uma pandemia, vem uma mudança de qualquer coisa. Cara, isso que você falou, né? Do tipo, não precisa ter um time grande. A gente começou tudo muito. O investimento da Celebrar, pra você ter ideia, eu investi R$ 2.000 em 2017, quando eu fui abrir o CNPJ de limitada, fazer um acordo de cotiza. Tanto é que boa parte dessa grana foi gasta além do domínio que a gente comprou, foi gasto nas burocracias. Esses R$ 2.000 a Celebrar me devolveu em final de 2017, ainda no mesmo ano. E a gente tá batendo agora quase 10 milhões de receita bruta anual. Então, eu nunca captei nenhum real de investidor externo. Eu acredito que muita gente vê isso como falta de maturidade da founder em captação. Eu acho que não, porque no começo eu não sabia. Se eu pegasse uma captação, eu ia investir em quê? Sendo que eu não tinha descoberto ainda qual era o produto que ia resolver a dor do meu cliente. Eu estudei anos sobre a dor. Eu aprofundei na dor, eu sei explicar cada detalhe. A gente tem 14 categorias na plataforma. Eu sei explicar exatamente a margem de contribuição de cada categoria. Eu sei profundamente sobre a dor de cada fornecedor. Então, eu gastei muito tempo procurando uma solução. Sim. Quando eu inspirei o benchmark inicial da Celebrar, foi no Galileu, que é um sistema de passagens aéreas que conecta todas as companhias aéreas, às operadoras e agências de turismo e aos sites, né, que vendem passagens aéreas. Então, quando você compra uma passagem aérea no site X, na verdade, você está bookando lá no Galileu. Me inspirei muito nesse sistema e me inspirei na Booking também, na Booking.com de hotéis, porque a gente, pensa que em 2013 não tinha, assim, muita coisa que a gente tem hoje, né? Não tinha... em 2013 não tinha nem Nubank, não tinha Spotify, não tinha Uber. Então, quando eu fui olhar para o Bench ali, eu usei muito o Galileu, que é esse sistema que a gente aprendia na universidade como redes globais de turismo. É uma rede global de passagens aéreas, né, da aviação. E a Booking como uma rede de hotelaria. E eu me perguntava, por que evento tem que ser tão analógico? Por que a gente não consegue digitalizar? É uma dor, né? Pegar isso? fornecedor com fornecedor, né? E hoje ter a Celebrar lá e já cai em compras. Quero montar meu evento. Eu quero um evento só para contratar poke. Tem lá na Celebrar e facilita meu processo. O que a Celebrar faz hoje é isso. Hoje a gente transforma... Só Celebrar. Eu gosto muito. Hoje a gente é uma plataforma enterprise que transformou o processo antigo lá de procurement, de compra de eventos, em lojas virtuais de eventos que são self-service. Então, a gente consegue te dar cotação em tempo real. Sabe aquela história de esperar o orçamento chegar? Às vezes demora 7 dias, às vezes demora 10 dias. E coletar cada um do fornecedor. Hoje poderia ser... Como você já coloca todo mundo, quero isso, quero o brigadeiro tal, quero aquele lá. Já vem tudo pra mim, mastigado. É isso que precisa, facilitar a vida da pessoa. E eu acho que essa dor não foi rápida a ser encontrada, porque ninguém já vai falar, putz, é agora, né? Por mais que a gente saiba que eventos é uma necessidade, mas muita gente ainda precisa ter esse atalho de descoberta, né? De como cair, né? O acesso. Eu vejo que muita gente faz evento e acha, nossa, evento é muito difícil de fazer, evento é o terror das áreas quando tem que fazer um evento. Na verdade, é o jeito de fazer. Eu acho que... Eu vejo muitos isso nos nossos clientes. Eles falam, nunca tinha parado para pensar que dava para ser tão eficiente nesse negócio. Entendeu? Então, às vezes, você já tá fazendo do jeito antigo, lá do jeito que se fazia nos anos 70, e você nunca para pensar, será que não existe nenhum jeito melhor para fazer isso que eu tô fazendo? Então, hoje a gente consegue entregar relatórios para os nossos clientes
A Celebrar é uma startup focada na ODS 8 da ONU, de trabalho decente e crescimento econômico. Legal. A ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente entrega relatórios para os nossos clientes dizendo quanto do seu orçamento em evento foi gasto com fornecedores microempreendedores individuais, quanto foi gasto com fornecedores que o representante do CNPJ era uma pessoa da comunidade LGBTQIAP+, quantas mulheres, pessoas pretas, empreendedores em zonas de periferias, né, afastados do centro. Legal. E isso era uma coisa que lá no começo da Celebrar eu chamava de backstage. Isso era o nosso backstage, isso é o meu propósito, era impactar a rede de fornecedores. Cara, você me contou até uma vez nos bastidores que, cara, o quanto que uma mulher te agradeceu porque ela comprou uma máquina industrial, começou ali fazendo com o forno dela, né? E quanto disso de impacto que gera para essas pessoas, né? De ter um trabalho e cada vez mais ampliar no espírito de aumentar o empreendedorismo, né? A gente consegue aumentar em 60% o volume de vendas depois de um fornecedor se cadastrar na plataforma. Olha aí. E sabe o que é mais legal? Quando eles são pequenos, né? Eu brinco que os nossos fornecedores, a maioria, eles são equipe. É uma pessoa que cuida de várias áreas ali e eles trazem isso pra gente, né? No final do ano, Fê, é super emocionante. A gente recebe relatos do tipo, obrigada a Celebrar, eu coloquei meu filho num colégio particular. Obrigada a Celebrar, eu comprei teve um recente que eu achei muito legal. Eu comprei um carro para os meus pais. Eu falei, olha que inversão legal. Quando a gente é criança, a gente acha que os nossos pais vão nos comprar um carro. Agora, imagina que legal. Que legal. Ela deu um carro para os pais, então eu estava super feliz. Hoje a gente tem 48% das fornecedoras são mulheres. Uhum. E aí depende muito da área, né? A gente vê em outras áreas a galera crescendo na empresa. Tem um fornecedor de audiovisual, que inclusive é o audiovisual que atendeu o Ace Summit. Eu gosto muito do... Ele chama Matias. E esse cara, ele começou como operador de audiovisual em alguns eventos que a gente fazia, e ele foi um operador que se destacou. A gente, gostou desse menino. Ele foi crescendo a empresa dele, ele tá com a gente faz uns 3 anos. Hoje ele tem todo o equipamento, ele foi crescendo como operador e ele foi comprando os painéis de LED, comprando as mesas de som. Hoje, então, além de oferecer operação em evento, ele... loca os equipamentos. Então, ele atuava em uma categoria só, que era staff, agora ele tá na categoria audiovisual também. E ele consegue atender grandes eventos. E ele sempre foi muito bom, muito talentoso. E faltava essa ponte de vender para grandes players em grandes eventos. E essa ajuda, né? O fornecedor tem que fazer a operação, o comercial, o financeiro, emitir nota. A gente ajuda na gestão de vendas. Total, ter trabalho, né? E você é um canal, né, de vendas para eles, né? Isso eu acho que é um fator super relevante dentro dessa estratégia, né? Isso é o que levanta a qualidade do evento. Hoje a gente representa dos fornecedores que vendem com maior volume. Eu fui fazer uma pesquisa recente dos últimos meses, a gente representa 80% da receita anual deles. Legal. Então, pensa, o fornecedor que vende 100 mil, 80 mil tá vindo pela Celebrar. Então, eles dependem muito de você. E isso aumenta a qualidade do evento. Porque para um fornecedor pequeno, que é um microempreendedor individual, uma microempresa, eles veem 2 coisas maravilhosas na Celebrar. Primeiro, o nosso modelo de negócios é atrativo para eles, porque eles se cadastram e eles só pagam quando eles vendem. Então, a gente cobra uma taxa de serviço sobre as vendas na plataforma. Eles podem se cadastrar e colocar todos os orçamentos, usar o nosso software para aprender e entender como funciona e não precisa pagar uma mensalidade ou pagar alguma taxa para enviar orçamento. Então, o fornecedor gosta muito desse modelo e eles gostam muito do acesso que a gente tem. Eu acho que o que mais brilha nos olhos do fornecedor eu consigo acessar grandes eventos, grandes empresas. Isso que eu chegar agora, esse ponto agora que imagina que sensacional, um microempreendedor, uma microempreendedora, ela fala assim, cara, eu tô vendendo bolo pra Nubank. Eles piram, assim, eu já vi fornecedor chorar dentro do evento, e aí eu cheguei, assim, visitando o evento, eu fui fazer uma palestra num evento, por coincidência, eu comprado pela Celebrar. E na hora que o fornecedor estava emocionado montando o balão de gás hélio, eu perguntei o que foi, né? Aconteceu alguma coisa? Eu já logo me preocupei. Achei que tinha acontecido algum problema com ele, pessoal. Ele me falou, não, eu tô só emocionado, porque eu nunca imaginei que eu fosse estar um dia dentro dessa empresa. Então, eles se emocionam muito com esse tipo de cliente que a gente atende, que são as Big Techs. Então, para um fornecedor pequeno ali, um microempreendedor individual, é muito difícil ele conseguir acessar grandes players, acessar o TikTok, o Quinto Andar, o Nubank, essas House, empresas que a gente consegue entregar bastante valor. A Shopee, que estamos começando agora com a implementação da solução deles. Então, a gente percebe que é essa chance de falar, nossa, eu fui lá e entreguei o meu talento
para aquela empresa que eu admiro. Então, eu brinco que a gente tem um lado um pouco mágico na Celebrar, que é o lado que me encanta, que é... Tipo, eu acredito, Fê, que o potencial do coletivo é o nosso próprio potencial. Total. E esse coletivo em eventos é muito talentoso. Então, é a Celebrar, por que dá certo? Porque no final eu juntei um monte de gente talentosa, fui criando features, né, funcionalidades para fazer curadoria desses talentos, entender desde a categoria, área de atuação, abrangência, geolocalização, API com a Receita Federal, e fui conseguindo curar esses fornecedores. De um lado, eu ajudo o grande player a cotar em tempo real com uma comunidade de fornecedores no Brasil inteiro hoje, em tempo real, ou seja, eu coloco a data do evento, horário, número de pessoas, aperto play e eu vejo tudo que eu consigo comprar para o meu evento dessas 14 categorias com preço na tela. Não preciso esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas, Sim. às vezes vários dias. E eu acho que o lado do fornecedor é o lado que me encanta e é o lado que encanta também os nossos enterprises quando eles utilizam a nossa solução. Então, eles se sentem comprando do pequeno. Eles se sentem acessando, vendo as avaliações desse fornecedor, a história desse fornecedor, quantas vendas ele tem na plataforma. A gente tem uma newsletter que a gente compartilha com os nossos clientes. Com os compradores, a gente manda depoimentos de fornecedores e para os fornecedores, a gente manda depoimentos de compradores. Porque eles veem que o outro lado admira muito o que eles estão construindo ali. Então, eu tenho esse lado do fornecedor que foi o que me encantou desde o início. Acho que da diversidade, das infinidades de opções, né? Se tudo que você imaginar, existe um fornecedor de evento que faz, assim. É surreal. Uhum. Desde um cookie roxo recheado de Nutella, que é o caso da menina que eu te contei das batedeiras, ela me encontrou num evento, ela veio falar que, graças a Celebrar, hoje ela tem batedeiras industriais e 2 funcionárias na empresa dela. Olha. E tudo começou com uma batedeira dela doméstica, Sim. com uma receita de cookie que ela descobriu como deixar o cookie roxo. E agora ela já sabe fazer laranja, azul, várias cores para os nossos clientes todos terem o cookie na lojinha deles. Até casos que a gente vê de staff que começou como carregador, e aí ele percebeu que, putz, carregador, só para você entender, é o staff responsável por montar o layout de um evento. Então, o layout chega do lado do cliente, ele manda, o layout é esse. Aí tem várias opções dependendo do espaço. Então, se ele mandou um layout auditório e o layout padrão não é auditório, ele contrata a equipe de staff que faz essa montagem de layout. Desenho. O que é clássico também, às vezes, no meio do evento. No meio do evento, o auditório vai virar um foyer. Então, esse staff é extremamente importante para a operação, que é o staff carregador. Mas, muitas vezes, as pessoas começam a atuar como staff carregador, que a sua skill que você precisa saber fazer é carregar mobiliário de um ponto ao outro e cumprir um layout. Eles começam a ver que existe um pessoal ali fazendo, por exemplo, produção, operação de audiovisual, mexendo na mesa de som. E aí eles começam a ficar curiosos e olhar a mesa de som. Pô, legal isso aqui que esse cara tá fazendo. Tem um staff carregador que era carregador e hoje ele é um dos os audiovisuais que mais vendem na plataforma. E ele aprendeu assim, ele falou, eu achei legal o equipamento que os meninos estavam usando. Aí um dia no final do evento eu cheguei ali, o cara que tava mexendo me ensinou. Aí, no outro evento que eu fiz carregador, eu também cheguei mais cedo e fui lá ver os caras mexendo no equipamento. Foi procurando curso online na internet gratuito sobre aqueles equipamentos que ele via, né? Ele pegava o nome do equipamento e ia pesquisar em casa. Hoje então ele cresceu na carreira, ele começou fazendo... Mas você pode ver que o fator comum entre da moça do cookie e eles foram atrás de uma receita nova. Eles foram atrás, buscar essa nova técnica. Eles foram atrás de crescimento. Crescimento profissional. Porque se ela ficasse na batedeira dela antiga, com o cookie dela, ela ia crescer isso. Mas hoje ela tem 2 funcionários, batedeira industrial, sim, você vê o potencial dela poder escalar. Entendeu? Exato. Então, acho que isso é legal, do fator da Celebrar, de trazer esse lance que vocês fazem de capacitação, de eles conhecerem mais. Você entra no site de vocês, eu vi os estudos de caso, né? Dos depoimentos das pessoas que estão fazendo isso, né? E eu acho que, assim, uma dor que o pessoal tem, que tá ouvindo aqui, e vai ser muito legal você compartilhar, é como que você fez as primeiras vendas, por exemplo, que todo mundo gostaria de vender para uma Nubank, como que você fez conhecer o ABM para poder ensinar, e a galera vai querer pegar a referência com você, seu LinkedIn vai bombardear daqui a pouco para saber como que entrar nas Big Techs, que é o sonho de todo mundo, né? Fê, eu acho que o foco é o problema. Assim, as pessoas me falam, como é que eu faço para vender para o cliente tal? Eu falo, resolve um problema do cliente tal.
Mas resolve um problema cabuloso, um problema cabeludo. O probleminha aí a gente consegue resolver sozinho. Então, eu não descobri meu ICP. Acho que é legal te contar essa história, né? Muitas vezes você fala, como você descobriu seu ICP? Eu não descobri, foi o que sobrou. Na pandemia eu tive 92% de churn. Aí sobrou 8% dos clientes. Antes eu tinha cliente de todo tipo. Eu nem sabia o que era ICP. Vendia pra geral. A pessoa falava, eu quero um evento. Eu falava, eu faço. Qualquer evento corporativo a gente entregava. E aí a gente começou a perceber que tinham perfis que tinham mais aderência e menos aderência ao software. Mas ainda não tinha muita clareza de quem era meu ICP, porque eu tinha um monte de cliente no bootstrapping, assim, cada cliente você vê um real ali, um cifrão, e você precisa que as pessoas botem dinheiro para você fechar a conta no final do dia. Então, era muito difícil, no início, o bootstrapping, eu escolher quem era meu cliente. Daí, o que eu fiz? Vendi para geral. Falei, vou vender para geral que eu vou descobrir no meio do caminho. Comecei a vender para geral. Aí, em 2017 para 2018, a empresa triplicou. Eu fiz 300 mil de receita bruta em 2017, 900 mil em 2018, e aí em 2019 eu fiz 1 milhão e 300. Então, eu quase tripliquei 3 vezes ali. E aí eu cheguei em 2020, chegou a pandemia. Pô, a gente tomou 92% de perda. E assim, tava o caos, né? O mundo estava acabando, tinham pessoas ficando doentes. E aí meus amigos todos falavam, mano, fecha essa empresa, fecha essa startup. Você faz evento, o que você vai fazer com o evento agora? Tá todo mundo em isolamento. Então eu ouvia de vários lados. As pessoas fecha, por causa da pandemia, por causa de 92% de churn. E eu falei, eu até fecharia se o churn fosse de 100%, mas eu não vou conseguir dormir em paz sabendo que fiquei com 8% de clientes e abandonei, não vou abandonar. Por que 8% ficou? Daí eu fui atrás desses 8% e aí eu achei as grandes empresas e multinacionais, as big techs, e falei, tem alguma coisa que eu entrego de valor para eles que vamos investigar aqui. Aí a gente começou a olhar e chegar muito próximo deles. E aí foi aí que a gente começou a aumentar muito os pontos de contato. Sem saber o que era BM ainda, eu já tava... Sabia nem os touch points ali, mas... Tava sem querer, pedindo ajuda, pelo amor de Deus. O que vocês querem de ajuda? Como é que eu posso resolver o problema de vocês com software? Uhum. E aí foi por causa disso que eu achei a solução, a 8ª, né? Que eu tava te contando que o que tá dando certo hoje é a 8ª tentativa. Foi assim que a gente descobriu. É até engraçado que eu não tô... O que eu tô fazendo hoje foi o cliente que me mandou fazer. Tipo, foi no meio do caos, aí eu comecei a perguntar pros clientes, o que você imagina, o que você esperava? O que você gostaria que eu fizesse? Uhum. E aí os clientes começaram a falar, eu queria dar uma jornada padronizada para toda a minha organização, para simplificar o processo de compra de eventos, para transformar isso em um ambiente self-service, para cada solicitante de dentro da organização comprar num lugar só, porque aí a gente padroniza toda a área de compras, que era algo incomum de todas as empresas que ficaram. Então, todo mundo que me deu churn não tinha área de compras. E aí, as que ficaram tinham área de compras. Eu comecei a estudar e investigar ali, sentar e conversar com os meus clientes. Mas o processo de venda lá atrás, quando eu comecei 17, 18, 19, que eu fui triplicando a empresa, eu não sabia o que era BM. Mas eu fazia um negócio que era engraçado. Porque, tipo, eu testei inbound e deu tudo errado. Inbound eu só tomei bypass. Inbound eu não tive boas métricas. Aí eu falei, pô, beleza, eu descobri um livro lá, o Receita Previsível do Aaron Ross, me mandaram ler aquele livro, eu li aquele livro. E assim, eu gosto de ser nerd, entendeu? O cara trouxe uns frameworks de eu falei, vou aplicar isso aqui. Comecei a aplicar o outbound, mas aí eu comecei a notar que quando eu tive aquele churn, que eu fiquei só com os 8%, que eram todas big techs, o fato de eu sentar para conversar e de eu buscar para pegar feedback, de eu perguntar como é que eu poderia ajudar, o que eles estavam enfrentando de desafio ali, isso foi aquecendo aquelas contas. Então é muito louco, porque quando eu Diferente de seguir um modelo que todo mundo tava fazendo, né? todo mundo foi pro digital, eu fui contrário, eu falei, gente, vamos conversar. Então, é muito doido, porque eu fui aprender o que era ABM há uns 2 anos, com você. Aí eu comecei a perceber que eu já usava técnicas de ABM no meio do meu processo de outbound de uma forma desorquestrada. O que eu faço hoje com o ABM? Então, o que mudou basicamente Essa é a pergunta. Essa era a pergunta que eu ia fazer. O que mudou sem o ABM e agora que você utiliza a Maestro? Cara, a diferença é que o orquestrado você consegue medir, né? Quando você faz no freestyle, às vezes parece que é Deus que manda os negócios, mas tipo assim... deu certo, né? Deu certo, foi Deus, entendeu? E quando você faz orquestrado, fica muito mais fácil de controlar. A gente tá usando a Maestro há pouco tempo e a gente já tem resultados com as contas em expansão.
Então, eu peguei aquelas minhas contas lá atrás, lá que ficaram os legal. 8% que ficou, sabe? Os que me fizeram achar meu ICP. Eu peguei esses 8% de clientes e coloquei, e comecei a alimentar com as contas novas. E a gente já começou a perceber que, putz, se eu aqueço uma conta aqui com a BM, eu aumento o meu número de solicitantes usando o software que eu já tenho implementado. Então, a gente conseguiu provar isso, que o aumento do LTV das contas que você já existe é mais rápido. Sim. Mas é muito louco poder orquestrar, porque quando a gente fazia no freestyle, todo founder já aprendeu a fazer tudo na vida no freestyle, né? E depois você vai aprendendo que o freestyle é difícil de mensurar, e quando você não mensura, fica com muita dificuldade de aprender, né? Com o resultado daquilo. Você acha que aquilo caiu do céu, né? Foi Deus que foi mandou, Deus, né? Hoje a gente tem todas essas... a gente é fissurado na entregabilidade. Hoje eu falo pra todo mundo, né? 22 touches pra ter a primeira reunião. Não adianta você falar assim, mandei 4 e-mails pro Cubo, achando que eles vão... E não dá certo, né? É que eu acho que a galera ficou muito outbound freak, sabe? O empreendedor, esse livro do Aaron Ross que eu citei, fez um pouco de sucesso a mais. E aí a galera ficou achando que era só aquilo e pronto, entendeu? E às vezes as pessoas falam, mas qual é melhor? ABM, outbound ou inbound? Eu falei, cara, é um mix das coisas, é você usar o que do ABM faz sentido para sua empresa, o que do outbound faz sentido para sua empresa e o que do inbound faz sentido para sua empresa. Não precisa isolar, falar, eu só faço isso, eu só vou fazer isso. Não tem como, né? Daqui a pouco você tem canais, tem programa de indicação, né? E eu acho que... E um ajuda o outro, né? O inbound ajuda a aumentar pontos de contato lá do ABM. O outbound me ajuda a esquentar contas no ABM. Então, hoje a gente faz uma estratégia muito mista, com base em tudo que a gente foi testando e dando certo. E eu acho que tá aí a grande sacada. Não vai ter uma fórmula mágica para nenhum negócio. Tanto para celebrar, eu vou copiar e colar em outra empresa. Eu acho que cada um vai descobrir o modelo de vendas pela linguagem, pelo posicionamento, pelas histórias que você está fazendo, por todo o processo que você está fazendo esse mix. Porque aí você se aventurando, né, que isso vai dar certo, dando os resultados, se torna replicável e previsível na sua operação, que aquilo escala. Essa é a maior dificuldade, né? Quando a gente fala de startup de crescimento, a gente sempre tenta buscar a previsibilidade. Só que se a gente não mede, não orquestra uma coisa, não é previsível. Não consegue ser previsível. Então, acho que essa foi a principal diferença com a BM dando nome. Eu brinco com você, né? Que eu falo assim, cara, é muito doido como a Maestro me ensinou que aquilo tinha um nome e aquilo precisava ser organizado. E não dava pra fazer Eu sempre gostei de presença em evento, de conversar com as pessoas, de abordar meu cliente em todos os lugares e perguntar o que eles estão achando. Eu sempre fui essa pessoa, né? Eu brinco na vida eu escolhi vencer pelo carisma. E às vezes funciona em eventos, quando a gente fala do lúdico. É muito o carisma, né? O ponto de contato, e me conectar e aumentando esse rapport que eu tenho com as pessoas. Então eu nunca dava nome pra isso, eu não sabia o nome disso. Eu achava que era isso, tipo crescer pelo carisma. Mas aí a Maestro me ensinou que isso chama BM. E que isso feito de maneira orquestrada, ele te gera o que eu acho que toda startup tem que construir, né? Algo didático, mensurável, para se tornar escalável. Então, a gente sempre olha para processos didáticos, ensináveis e mensuráveis e escaláveis. Então, o didático, ele te torna algo ensinável. Puta, se isso daqui é didático, eu consigo ensinar para alguém. Por isso que quando você vem me falar, quem que vai fazer a BM na Celebar? Eu falei, pô. É lógico que sou eu. Vou pagar uma solução que tem direito a um curso com uma certificação. Eu não vou fazer, não. Eu vou fazer, porque aí eu preciso entender quem é a melhor pessoa para contratar isso, qual é a estratégia por trás disso e como isso pode amarrar os meus indicadores estratégicos, táticos e operacionais. E potencializar o negócio, né? Principalmente, né? Tem uma frase no meu último livro que eu falo, né? O maior erro foi delegar aquilo que eu deveria fazer. E para mim, essa frase que eu mais gostei do meu livro. Porque quanto mais eu tentava delegar aquilo, eu ficava, faz lá a BM. E não funcionava. Era eu mesmo pegar aquilo para ser o core do negócio. Foi ali que realmente o negócio funcionou para mim. O ABM virou depois que eu mudei. Essa foi a principal virada na minha vida. Porque é aí que eu entendi o que era criar touch points dentro de uma empresa, né? Agora, e vocês ainda mais que uma empresa que eventos é uma estratégia ABM, imagina o quanto de pessoas tá ouvindo aqui e não queria montar ali, vou fazer um workshop, vou ter um coffee break, de onde eu vou contratar um fornecedor.
Entendeu? Será, vou fazer um tema diferente para agradar a pessoa, sabe? Fazer uma culinária para poder estar dentro do cliente ali diferente. Eu acho que esse encantamento é tudo parte do processo, né? De você tá construindo esses pontos de contato. Sim, e é muito legal quando você começa a amarrar todas essas pontas, né? Quando você vai fazendo lá no freestyle, você não entende que isso é parte do processo. E sobre esse negócio de delegar, Fê, eu gosto de sempre pensar assim, a gente, quando empreende, a gente tem que pensar, quem constrói é o founder. Primeiro você precisa ter uma noção daquela construção. E aí depois que você entendeu aquele processo e aquilo funciona, e você conseguiu validar de alguma forma, e daí sim você delega para escalar. Mas essa etapa de construção eu acho muito importante. Eu aprendi muito com o curso de ABM. E aí eu fico pensando, ainda bem que eu fiz. Porque se eu tivesse terceirizado isso para alguém do time, vai lá, faz esse curso e configura a ferramenta e vai que vai. Olha o quanto eu ia perder de conectar com a minha estratégia de crescimento futuro. Meu Now, Next, Later, meu roadmap de produto. Hoje está tudo amarrado na estratégia de ABM. E eu acho que algumas coisas são importantes na empresa para o founder botar a mão e outras coisas são delegáveis. A ABM eu acho que é uma que está muito estratégica para ser terceirizada por uma pessoa do seu time ali. Põe o estagiário para fazer. Pô, não vai gerar valor. Então, a gente conseguiu ter bons resultados. Quando eu me aproximei disso, eu falei, cara, eu vou aprender como é que funciona isso aqui. Entendeu? Porque eu aprendi lá com o Aaron Ross, agora eu tô aprendendo com o Felipe Espina, pô. Quem sou eu, né? Funcionou, vou tentar fazer de novo. Agora, vamos ver, né? Agora é como orquestrar tudo isso. Né? E orquestrando, né? Você falou de pontos de contato, né? Criar esses touch points. Quais hoje você acha que foram críticos hoje para chegar onde vocês estão hoje para vender para Natura, TikTok, Nubank? Qual desses pontos de contato você acha que foram importantes nessa construção? Tem uma coisa que eu nunca dei muito valor para ela e a gente colocou isso no meio dos touch points de ABM e tem trazido bons resultados, que é o meu LinkedIn pessoal. Nunca imaginei que o meu LinkedIn... Gente, eu não sou a pessoa das redes sociais. Se eu olhar meu Instagram, ele tá abandonado faz um tempo, mas eu tô entendendo que a minha pessoa física por trás da empresa gera uma conexão com essas grandes contas. Apesar de eu vender B2Bzão, né? São big techs, eu brinco que, no fundo, é um human to human. É um ser humano comprando de um ser humano. E usar minha rede social tem feito muita diferença nesse processo. Tanto é que eu estou reativando as minhas redes, gente. Então, se vocês me procurarem aí, LinkedIn, Instagram, estou reativando, porque isso sim gera muito valor. E eu tinha pensado, no início do ABM, eu comecei a colocar sempre a empresa, né? Como o touchpoint ser em nome da empresa, interagindo como se fosse a empresa. E eu percebi que colocar a minha pessoa física no meio fez muita diferença, porque as pessoas começam a entender minha história, de onde eu vim, quando eu comecei a fazer isso, qual é meu propósito, minha motivação. E aí começa a me perceber também que eu falo vários assuntos ali e esses assuntos vão ajudando a nutrir na rede. Então, essa foi uma descoberta interessante. O meu LinkedIn pessoal estava lá, largado, parado. Olha aí. E aí eu falei, olha lá, vou usar. E alguma empreendedora me falou, a Jennifer Coutinho, que agora tá na Gup, ela me falou, cara, você precisa contar a sua história. Você precisa contar para as pessoas o corre que você tá fazendo, há tanto tempo que você tá fazendo. 7 anos, uma jornada, meu. Que se a gente encontrar a parte da academia, já passa de uma década, né? Na parte tipo, acadêmica, assim. Então, é o problema da minha vida. Eu olho para esse problema como um desafio pessoal. As coisas que me dão frio na barriga, tipo aquela sensação de borboletas no estômago, elas me motivam demais. E eu me sinto extremamente desafiada por resolver um problema. E eu acho que é isso que me faz acordar todo dia e olhar para esse problema e falar como é que eu vou resolver este problema da falta de conformidade da cadeia de suprimentos e a questão da responsabilidade social em eventos através da tecnologia. Porque assim eu vou gerar cada vez mais impacto para cada vez mais fornecedores. Tem mais de 2,5 milhões de MEIs que atuam no mercado de eventos nesse setor. Então, mais as microempresas, as pequenas empresas, que eu não estou incluindo nesses 2,5 milhões. Como é que eu faço eles conseguirem entregar mais, ganhar mais, girar mais o fluxo ali e conseguir crescer seus negócios? E aí, com isso, né, eu olho para o fornecedor como protagonista do evento. Quando eu vou para um evento, eu nunca tô olhando pro palco. Apesar, a pessoa fala, tá acostumada a lidar com artístico, né? A vida inteira embarcando banda internacional. Não, mas o que me chama a atenção é o fornecedor.
O protagonista ali, porque senão tem que ser outra coisa que super orquestrado, o evento, né? O evento é uma coisa super orquestrada, uma área com a Total. outra, e é extremamente setorizado. Tipo, a área que cuida de site só cuida de site, a área que cuida de logística só faz logística, quem faz o artístico só cuida do artista. Uhum. Então é muito setorizado, e todos esses setores têm que se conversar entre si Sim. para a coisa funcionar. Mas eu comecei a olhar com esse viés do fornecedor, de o fornecedor ser o potencial, ser o protagonista, e isso fez eu mudar a forma como os eventos são entregues. Hoje a gente supera as expectativas dos clientes. A gente passou de 4.500 eventos entregues para esses players e com uma NPS de 96 pontos. E aí você olha para o mercado de eventos e fala, caraca, não existe NPS de 96 pontos. Sim. Então, 96 pontos de NPS, e aí a taxa de falha, né? Todo mundo fala assim, não, mas aí o fornecedor vai dar ruim, né? Você olha os fornecedores que você quer ajudar os pequenos e eles não erram. Eu falo, cara, quando a gente representa um canal de aquisição relevante para esses fornecedores, ajuda a qualificá-los e gera uma eficiência operacional e financeira sinistra quando eu coloco Que ele toda a oferta depende, né, junto, de vocês. eu Exato. melhoro a qualidade. Com Eu melhoro a certeza. qualidade, ele quer sempre superar as expectativas. Primeiro, porque eu já tô tirando toda aquela assimetria de mercado e deixando o fornecedor final em contato com o comprador final, tirando as 7 a 8 camadas de intermediários. Mas para o fornecedor, esse volume de venda, essa recorrência, e a gente tem uma funcionalidade de avaliação. Então, todo evento entregue é avaliado pelo solicitante do outro lado. Essas avaliações ajudam o fornecedor a melhorar. Porque às vezes o fornecedor não para pensar que, putz, eu coloquei, já chegou um feedback assim que foi muito, o fornecedor falou, nossa, eu não parei pra pensar, mas faz sentido. Ele colocou a mesa de bolinha de queijo do lado de coxinha, ele não pôs identificação, porque ele falou, achei que as pessoas souberem. E aí chegou, putz, faltou identificação ali pro vegetariano saber que ele não pode comer a coxinha. Aí o fornecedor falou, nossa, eu achei que no mundo inteiro o formato de uma coxinha fosse o mesmo, e eu não precisava de pôr plaquinha, mas a partir daí ele começou a botar plaquinha na coxinha e na bolinha de queijo. Então olha aqui, um feedback de um cliente, falou, olha, eu tenho vegetarianos no meu time, coloca a plaquinha. Mesmo que os dois são uma bola e um é um pontudo e o outro não é, entendeu? Tipo, use. E aí o fornecedor passou a usar. Então a gente vê vários casos desse, assim, tipo, uma coisinha muito detalhe ali que o fornecedor não percebia, passou a usar. E aquilo fez muita diferença pro cliente na ponta. E aí a gente percebe isso, que quando a gente reúne os talentos, dá a mesma oportunidade para todos eles interagirem com a plataforma, a gente consegue usar a teoria da reputação. Então, o que eles dizem sobre você é o que te define. Então, você quer ter boas avaliações? Entregue cada vez, supere as expectativas. Eu acho que foi essa cultura de superar as expectativas, de entregar o encantamento no evento, que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom na comunidade de fornecedores, assim. Porque muitas vezes as pessoas falam, não, principalmente esse mercado startup, VC e tal, não, você tem que olhar para o seu comprador. E eu falo, não, porque o comprador só tá comigo porque eu resolvo o lado do supplier network, que é um caos no Brasil. Eu quero resolver o caos dos 2,5 milhões de MEIs que atuam nesse setor, colocar todas as pequenas empresas e microempresas desse setor numa plataforma em que eu gere mais eficiência para elas. E aí, se eu ganhar o lado do fornecedor, você concorda que qualquer comprador vai querer me usar? Porque eu inverti a lógica. Então, para as grandes empresas, para as big techs, a gente entrega excelência, entrega a tecnologia e o software que te conecta com os fornecedores lá na ponta. Hoje, o nosso modelo de negócios para o Enterprise é um SaaS-enabled marketplace. Então, eu só ativo o marketplace para aquela empresa quando eles têm um SaaS, que é o software que a gente chama de loja virtual. Para o lado do fornecedor, cara, eu sou um marketplace do tipo, venham vender suas coisas, venham vender o que você faz. Sim. E aí pensa que a pessoa tem lá, normalmente é 1 ou 2 pessoas empreendendo, às vezes é uma empresa familiar, a marido e a mulher, a filha e o filho, né, irmãos, Da a gente família, já viu, família, a cunhada e o sobrinho, tipo, sei lá, eles começam a perceber que, putz, a Celebrar é meu terceiro funcionário, é meu vendedor. Quando eu ouvi isso de um fornecedor, eu fiquei genial. Porque é isso que eu te ajudo. Eu sou o vendedor que você não precisou contratar. Porque eu fico jogando venda no seu... Qual que é a lógica? O fornecedor coloca numa prateleira virtual inteligente todos esses orçamentos. Basicamente, no mercado de eventos, quando você vai fazer um evento, você precisa cotar um fornecedor. Então, se você vai... Cada cotação feita por um fornecedor, ela alimenta um evento. Então, se você vai fazer um evento, você faz uma cotação. Você vai fazer outro evento, você faz outra cotação com aquele fornecedor. Sim. Com a nossa tecnologia, a gente conseguiu achar a repetibilidade dos orçamentos dos fornecedores. Então, a proposta é cadastre um orçamento,
com variações de preço, variações de topping, grupos de opção, variação de range de pessoa, por exemplo, de 10 a 20 pessoas custa um preço, de 20 a 30 custa outro, de 30 a 40 custa outro, unitário. Então, o fornecedor configura toda essa prateleira e aí ele coloca um mapinha da área de atuação. E aí, do outro lado, o comprador, quando ele puxa aquela área, aquele endereço, né, aquela geolocalização no mapa, que é basicamente uma latitude e uma longitude, o pontinho, Onde ele atende. aí vai puxar todos os fornecedores que atendem naquele pontinho. E aí a gente consegue exibir para o comprador exatamente os fornecedores que ele consegue contratar. Legal. E aí o fornecedor que tá... A gente tem um cliente em Minas que faz muito evento em BH. E a gente colocou fornecedores de BH ali na plataforma que atendem aqueles eventos. A partir do momento que o fornecedor fez um evento, fez o segundo evento, entendeu aquilo que é a maquininha dele de vendas, ele vai focar no quê? Na entrega. E aí ele vai ficar o quê? Melhor. Ele vai fazer o pão de queijo mais gostoso. Ele vai se especializar na música que ele toca. O DJ vai se especializar no serviço que ele faz. A banda vai ensaiar e não vai ficar procurando cliente. Sim. Entendeu? A gente faz E aí eu gostei muito quando o fornecedor me trouxe isso. Você é o vendedor que eu ainda não pude contratar. E depois que eu comecei a usar a Celebrar, eu descobri que eu não preciso de vendedor. Eu falei, não precisa, foca na sua operação, foca na sua entrega, melhora a sua qualidade. Legal, né? E aí você traz só demanda para eles, isso que é importante para eles, né? Então, acho que isso, focar na qualidade, faz vocês crescerem cada vez mais. E o produto de vocês é um touchpoint de ABM, né? Vocês usarem a Celebrar para vender a Celebrar. Lá na época que eu comecei a Celebrar, que eu olhava ainda, eu não sabia o que era ABM, eu tinha um indicador muito legal, que a cada evento entregue pela Celebrar me geravam 3 novas levantadas de mão. E minha taxa de conversão de levantadas de mão dentro dos eventos era de 30%. Então, basicamente, um evento virava um evento. E foi assim que a gente conseguiu crescer no Bootstrap. Fazendo a Celebrar para celebrar depois e cria o efeito, né? O efeito de rede, né? Eu acho que colaborativo. E eu acho que isso tem muito ligado ao seu business, né? Tanto comunidade, né? O quanto que isso gera de potenciais ali para poder... Uma estratégia que eu tô querendo fazer agora é colocar nos eventos uma possibilidade dos convidados do evento mandarem avaliações para os fornecedores presentes nesse evento. Porque hoje só quem avalia é o solicitante do evento. E muitas vezes as pessoas, os convidados, podem avaliar. E aí eu tô amarrando isso com a estratégia de ABM. Porque pensa, se um convidado pode avaliar, ele vai acessar o meu software e ele vai reconhecer, ele vai ter um touch point com a minha marca na hora que ele for avaliar o fornecedor que ele gostou no evento. Putz, vi uma banda que eu gostei muito, vai ter um QR Code ali, eu vou escanear o QR Code para deixar avaliação para eles na plataforma da Celebrar. E aí eu vou aumentando o meu número de contatos através de uma funcionalidade do meu sistema. Então, a BM, assim, você hackeou minha vida, porque agora onde eu quero... Aonde tem fazer ponto de orquestrar, contato, bora orquestrar. De contato virou ABM, assim. Vamos orquestrar tudo isso. Acho que é sensacional, né? E eu acho que trazendo esses feedbacks assim, né? Porque hoje o que eu mais escuto, a ABM é difícil, a ABM precisa ter uma equipe enorme, a ABM muito... Cara, e eu acho que você pegou muito rápido o... Mas eu faço simples, né, Fê? Tem gente que fala, eu preciso criar um infográfico de Shrebels cruzando tal coisa. Gente, não. Simples. Lista 50 pessoas dentro daquela conta. Stalkeia no LinkedIn todo mundo. Stalkeia... Eu sou tão stalker que eu stalkeio até o Spotify das pessoas, tá? Pra entender. Pra conversar. Eu gosto também. O que elas escutam, o que elas estão criando de playlist, como é que tá o mood ali. Dá pra saber os eventos que a pessoa vai também, né? Dá. E dá pra Quando saber... ela dá no LinkedIn ali, por exemplo, o evento, dá pra saber também. O mais legal, cara, o Spotify, ele te mostra o que as pessoas sentem. Então, repara. Pega um cliente seu... Aí, pessoal, vocês estão ouvindo aqui agora... Eu jogo o nome completo, sobrenome no Spotify. Olha aí, essa aí nem eu sabia. Cara, com você agora. É muito legal. Você consegue criar rapport, por exemplo. Tem um cliente lá que eu vi que gosta de uma banda que eu gosto muito, que eu já produzi várias vezes no Brasil. Qual o assunto que eu vou puxar com ele? Imagino. Chegou pra mim outro dia, uma vez, o cara falou assim, cara, você tem uma tatuagem do Face to Face, que é a banda que eu mais gosto. Eu tava dando aula, assim, eu falei, caramba, então não é pra qualquer um, porque nem todo mundo conhece a banda. Então aí você já identifica a pessoa, né? É isso, você vem com uma curiosidade daquele assunto. Eu odeio aqueles touch points que as pessoas fazem de perguntar do clima, sabe? Ai, como é que tá o tempo? Não, gente, vamos ser isso mais aí é elevador, né? Pelo Isso amor aí de é Deus. elevador. Isso, papo de elevador, vamos ser mais criativos, sabe? Então... Pô, mas falar da música, isso aí é legal, né? Porque
Sempre o pessoal procura, né, como criar um rapport, como criar uma conexão genuína. E esse fato de você, pô, ter feito USP, uma pessoa também, conexão com a música agora, pô, isso gera Sim. muita proximidade. É muito legal, né? E com a música também, às vezes nem quando você fala, putz, não achei similaridade nenhuma aqui, né? Mas você entende muito sobre a pessoa e você conhece muito o outro lado. Nossa, eu olhei o do Espino aqui e o cara só tem rock na playlist dele. Entendeu? Já é um cara que já deu pra eu entender a energia ali que eu vou falar e qual vai ser a forma de pensamento, o framework mental dessa pessoa. Diferente de quando eu vejo uma pessoa que todas a playlist dela ali é pagode ou música clássica, eu vou ajustando o meu tom de voz pra falar com aquela pessoa. O tipo de brincadeira que eu faço. Então, eu comecei simples. Acho que o primeiro passo é stalkear seu cliente. Lembrar Só não que... posso perder a piada, né? Que é o meu maior sonho. Meu maior sonho, se o cara curtir Jamil e uma noites, a música é Celebrar. Que ainda eu consigo visualizar eles fazendo vídeo ads, assim, do Jamil cantando essa música. Eu acho que eu pensei o celebrar antes do Jamil, viu? Mas tudo bem, ele me ajuda ali no... É verdade, eu acho que foi antes. Mas aí depois eles podem pegar o copyright de vocês. O meu SEO, Fê, ele tá tão bom que se você jogar celebrar no Google, eu só tô abaixo do Jamil mesmo. Então, mas aí já é bom, porque a música fizeram pra você depois. Porque você criou primeiro, e aí o Jamil faz a música e te dá de presente esse comercial aí da Celebrar. A gente nasceu já querendo ser verbo, né? Então a gente já escolheu o verbo. Mas aí, desculpa te interromper, você tava falando dos touch points, né? De stalkear, Spotify, Conexão, olhar pede 50 conexão. pessoas. Pedir conexão com as pessoas que utilizam sua tecnologia, né? Nas suas redes sociais. Eu acho que esse foi um touchpoint que eu nunca tinha imaginado que era um touchpoint. E que era tão efetivo. De Tipo, pedir conexão. Eu tenho um software que hoje, dentro de algumas empresas, eu tenho... dentro daquela empresa ali, tem, sei lá, 150, 200 colaboradores que estão usando o meu software. Eu comecei a pedir conexão no LinkedIn pra eles. E aí, sabe o que aconteceu? Eles começaram a pedir mais evento. Eu não sei se eles viram meu nome, lembraram... Mas isso é a expansão do ABM, né? A estratégia de expansão. expansão, que aí você leva o case que você já tem dentro da companhia para mais pessoas saberem. Pô, tem uma empresa aqui, ó. E aí eles começam a você, além de já ter um AWare, já ter um caso, já tá homologado lá dentro, é mais fácil, né? E às vezes eu vejo vários founders falando, a ABM é difícil. Eu falo, cara, é difícil porque você quer fazer um negócio cabuloso, sabe? Começa simples, tipo, pedir conexão, visualizar, interagir com as pessoas. Às vezes as pessoas postam um negócio, pô, comenta. Isso é uma coisa tão simples que a gente já faz na nossa vida, que é só orquestrar. Quando você começa a orquestrar isso, e eu acho que isso foi um grande aprendizado que a Maestro deu pra mim, tipo, o freestyle é muito difícil de medir. O orquestrado você consegue medir. E o fato de medir te permite ter um aprendizado. Então, o que é legal de fazer ABM orquestrado toda vez que eu aprendo alguma coisa, eu vou lá e faço de novo. Pô, aprendi que deu certo o negócio com uma conta de um cliente. Eu vou lá e testo no outro cliente. Legal. Entendeu? O cargo, às vezes, um cargo aqui engajou pra caramba, virou influencer lá dentro. Pô, o que eu faço? Eu vou procurar aquele mesmo cargo dentro de todos os outros clientes. E é engraçado que Big Tech dá uns nomes doidos pros cargos, né? Cada um põe um nome diferente. Eu tentando quem é o nome daquele cara que faz isso nessa empresa, como é que ele chama na outra. E eu acho muito legal que você traz um negócio aqui que poucas pessoas falaram no podcast. Porque você vai falando 50 pessoas, porque geralmente para vender para uma Big Tech não é uma pessoa só que decide. Então, por isso que você vai orquestrando lá dentro, fazendo toda uma jornada para realmente levar a solução da Celebrar para dentro. Eu perdi uma conta há 1 ano e meio, mais ou menos, porque eu não tinha isso. Eu tinha 6 contatos dentro da empresa. E era uma grande conta, que representava 1.800.000 ao ano para Celebrar. E foi um baque perder essa conta. Mas sabe o que aconteceu? O cliente teve um layoff lá dentro e demitiu uma quantidade de funcionários no Brasil. É uma multinacional, demitiu uma quantidade de funcionários do Brasil. E, coincidentemente, todos os meus contatos, meus 6 ou 8 pontos de contato que eu tinha ali dentro foram desligados. Então, eu fui amadora, né? Aí eu aprendi isso com você, Fê. Eu falei, eu preciso ter 50 pontos de contato aqui dentro, porque o Felipe disse que são 22, a média. Não, mas você tá o dobro do benchmark, é melhor ainda. E aí já... Mas eu tô prevenida, né? Porque eu já tomei Com certeza, se perder, né? E aumentar a entregabilidade. Estão criando estratégia. E eu acho que, tanto a Celebrar, eu acho que as outras pessoas que estão ouvindo aqui, vendo...
podem aprender é que tem que criar uma mensagem de entrega de valor, né? Você falou de tanto... Uma palavra que você usou aqui nesse episódio, que eu gostei muito, é encantamento. Porque você trabalha com evento, se aquilo não encanta, se o fornecedor não tá trazendo Eu valor... tô no lugar errado, né? Se eu não tiver Não, fazendo ele não vai comprar mais de você. Sim. Né? Ele não vai comprar mais de você, ou você não tá entregando valor, ele não vai estar tendo espaço para degustar, entendeu? E uma das estratégias desses pontos de contato é a pessoa sentir, É encantar. pô, o cookie roxo, não sei o quê, o que você tá fazendo ali de diferente que vai você ser a primeira a ser lembrada do que qualquer outra empresa que der problema e que ele não vai utilizar isso para qualquer outro evento, entendeu? Sim, é mega importante. Eu acho que esse é um dos pontos, assim, dos nossos valores de levar isso, né? O encantamento do cliente, tanto o fornecedor quanto o comprador. Daí a gente tá falando de pontos de contato, né? Então, beleza, eu começo ali, redes sociais, conexões com essas pessoas de redes sociais, e aí eu tô fazendo uma coisa que isso não era um ponto de contato, mas isso tem me ajudado a criar novos pontos de contato que eu nem tinha previsto, e eu tô colocando isso nas novas contas ali no ABM, que é fazer a pessoa engajar quando eu tô declarando o futuro. Então, eu comecei a declarar o futuro nas minhas redes sociais. Ao invés de falar... Explica mais o declarar o futuro. Cara, ao invés de... Eu começo a trazer muito, tipo, o que a gente acredita, o que a gente é. E é legal você entender que, tipo, a declaração de futuro, ela... É como se você estivesse contando uma história de uma forma muito simples, né? Quem me ensinou isso foi o Mariano, da Vtex. Ele me falou, Camila, é como se você estivesse contando uma história. Pensa numa pessoa que já morreu na sua vida, que você gosta muito, você ama muito. Foi minha avó. A avó Júlia me inspirou demais em tudo que eu faço. Ele falou, é como se você estivesse contando pra avó Júlia que tudo deu certo quando tudo estiver dando certo. De uma forma muito simples. Só que isso no presente, falando do futuro. Só que você tá falando do futuro no presente. Isso é declarar o futuro. Então, por isso que quando eu falo o que é a Celebrar? Celebrar é a plataforma Enterprise que transforma o processo de compras de eventos em lojas virtuais self-service. Eu já apresento como a Celebrar é a plataforma Enterprise. Uhum. Eu acho que quando a gente começa, a gente sempre põe o nosso negócio como uma, né? E não como a. Isso é o quê? Eu tô declarando futuro. Através do presente, o que eu já faço hoje. Mas eu coloco isso numa visão de o porquê que a gente faz o que a gente faz. Então, eu trago muito a conformidade no meu discurso, a responsabilidade social, essa parte de controle ali, né? E de são cadeia de histórias que suprimentos. conectam, né? Que você falou, com pessoas, né? Sim. Ou você demonstrar o porquê que você está fazendo isso, tudo isso vai se conectar com as pessoas, né? Que além dela não estar comprando um software enterprise, ela está conectando com histórias, Sim. coisas que podem resolver a vida de várias pessoas, né? E eu comecei a contar mais sobre isso. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu acordo todo dia e fico tentando resolver esse problema há mais de uma década? Uau. Entendeu? Então, eu comecei a contar essas histórias e as pessoas começaram a se sentir curiosas. Nossa, que Do legal. tipo, nossa, eu passo por esse problema todo dia. E aí tem gente que fala, como é que isso não existia antes? Eu falo, existe, eu tô aqui. Eu tô aqui, ó. Só que as pessoas não estavam prontas. Quando eu comecei a empreender, a galera tinha medo de comprar um celular na internet e chegar um tijolo. Entendeu? Então, eu tava num timing ali um pouco estranho ainda pro mercado. Daí eu sinto que hoje, com todos os indicadores que a gente mensura ali, a gente já tá conseguindo ter um entendimento óbvio da nossa solução. E aí eu acho que a solução só é boa quando ela é óbvia, né? Uhum. Muitas vezes as pessoas falam, cara, você fez 7 MVPs errados pra um dar certo? Eu falei, que não era óbvio. Uhum. O meu mercado não era óbvio pra mim. Então, eu acho que esse ponto de a solução ficar óbvia é uma mega validação, assim, com o founder. Mas esse ponto do encantamento na jornada de touchpoints é sensacional. E aí vem um ponto, quando a conta já tá aquecida, o que a gente faz? Olha o que eu tô fazendo. Eu pego os fornecedores novos, quando eles se cadastram na plataforma, eles têm duas opções. Ou eles podem convidar pessoas que já compraram os serviços deles para deixar as primeiras avaliações. Uhum. Ou eles podem enviar uma degustação, ou uma amostra. Olha que legal isso. E aí, o que essa degustação é? Um touchpoint. Um touchpoint. Isso Pra aí, aquela conta. Aí pra ela eu- sentir lá dentro já. Mas aí a gente faz uma curadoria dessas degustações, entende perfil. Pô, esse fornecedor aqui tá oferecendo uma degustação de cookie roxo. Pra quem que eu vou mandar? Esse aqui tá oferecendo uma degustação
de um serviço que, putz, faz sentido aquele cliente anda consumindo aquilo na plataforma dele. Sim. Daí Mas a aí é gente... personalizado, por isso que touchpoint é personalizado. É diferente dessas mensagerias que mandam automático. Aí eu odeio coisa automática. E ali você tá colocando toda a personalização do que faz sentido. Por exemplo, se tiver uma empresa que, sei lá, tô chutando aqui, uma Big Tech, que eles vão fazer uma festa do Havaí, você vai levar coisa lá direcionada, fazer um poke, pô, vai fazer uma festa de japonês, sabe? Você vai ter, vai conseguir personalizar de acordo o tema. Até a nossa própria solução ela é personalizada. Então, se eu não personalizar esse processo de venda... Porque hoje, na hora que você contrata a loja virtual de eventos, você faz o setup dessa loja. Como que é o processo de setup? É basicamente escolher as categorias que você quer e os fornecedores que você quer disponível nessa loja. E aí, se eu dou personalização na minha entrega de valor, como é que eu vou fazer um processo automático, tipo, gelado, sabe? Eu me incomodo muito com esses... A galera aprendeu inbound e eu acho que teve algumas soluções no Brasil que cresceram muito, né? O trabalho que a RD fez pulverizando esse conhecimento para todo lado. Por um lado, ele foi muito bom para o crescimento do marketing, a maturidade, mas por outro, ficou um excesso absurdo, assim, tipo, quem é founder de startup sabe, tipo, descadastrar em tudo. Porque... E-mails frios, às vezes, cara, às vezes a galera porque erra a galera meu nome. copia, porque é falta de pensar. A falta de pensar, a galera é muito preguiçosa, copiar e colar. Quando não vem quer... o uso espaço, né? A tag sua empresa, em vez de preencher com o nome da minha empresa, ou então, tipo, seu nome aqui. Aí você fala, cara, a pessoa nem se deu trabalho de ver se o negócio tava certo, o copy do e-mail, entendeu? Então, eu dou vários unsubscribam em empresas que tentam me vender coisas em modelos de, tipo, copiado e colado. Eu brinco, tipo, modelo cara crachá, né? Que você se sente, tipo... Mano, a pessoa saiu metralhando o panfleto e o que fechar, fechou. Não gosto, assim. Eu gosto de... Por exemplo, a gente fechou o Guia da Alma, que é cliente da Maestro. Já teve aqui na última edição do podcast. E eu não conhecia, não me mandaram um e-mail. Eles simplesmente me abordaram no evento, me explicaram a solução, criaram um touchpoint comigo, reforçaram esse touchpoint, me entregaram um negocinho. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, eu olhei nos olhos dos founders, dos vendedores, da galera que tava ali, eles me explicaram profundamente a solução. Eu nunca daria moral para um e-mail enviado. Eu acho que eu teria só arquivado sem nem ler. E ali no olho a olho, então é muito importante. Tipo, acho que olhar para essas estratégias, porque o marketing digital ele ficou muito massivo. E isso, uma das coisas que provam isso são as taxas da galera agora em 2024, né? Quem faz outbound sabe do que eu tô falando. Qual é a sua taxa de resposta do seu SDR? Qual é a taxa de resposta do seu Hunter? Cara, hoje, tipo... E outra, tem muita gente botando IA pra fazer isso. Que aí você fica, meu Deus, não foi nenhum ser humano que escreveu isso aqui. Dá pra sentir. A gente que usa inteligência artificial, a gente sabe quando foi uma IA que escreveu. Então, tem que personalizar, Fê. Mas eu acho que tem que começar com poucas contas. Tem gente que fala, eu vou fazer a BM pra 150 contas. Cara, não faz. A BM não é inbound, não é outbound. A BM é tipo, olha profundo, hiper zoom naquela conta. É o que eu te falei, hiper zoom, olha o Spotify, cara. Se eu tô olhando o Spotify, o negócio não é pra ser raso. Não pode. Eu quero saber não dá pra saber a playlist de cada um, né? Não dá pra saber a playlist da K, do Johnny, de todo mundo ao mesmo tempo, né? Se eu não focar na estratégia, né? Porque daqui a pouco eu mando um sertanejo ali sem querer pra uma pessoa que é do heavy metal. Fazer uma piadinha ali de sertanejo com um cara que não entende nada de sertanejo não vai colar, entendeu? Então, eu sempre tento buscar uma similaridade. Tipo, eu acho que assim, vai ter alguma coisa que você gosta que eu gosto também. Ou vai ter alguma coisa que você não gosta que talvez eu também não goste e a gente possa falar sobre isso. Então, eu sempre tento encontrar isso nos meus clientes. Eu acho que muita gente me fala, como é que você conseguiu contas tão grandes? Eu falei, vendendo para seres humanos e não para big techs. Eu vendo para seres humanos. Eu sei é a melhor dica desse o nome episódio. das pessoas, eu sei o nome dos gatos deles, dos cachorros deles, dos filhos, dos maridos, mulheres. Eu acho que isso é importante para você construir a máquina. Porque muito empreendedor fala, você tem que escalar, você tem que escalar. Não, você tem que escalar o seu produto. A forma como você traz as pessoas para o seu produto não necessariamente precisa ser super low touch, escalável, digital. E aí você entra no ponto mais importante do ABM, que é a profundidade. Porque você tá tendo conversas melhores por causa da profundidade. Não tá sendo aquele volume, né, de atacar todo mundo. Não é metralhadora. Eu acho que a nova forma de se vender,
Não é pescar com rede, jogar rede ou sair na metralhadora. Tipo... Não, a melhor forma é dar um abraço na pessoa, aprofundar, entender o cliente, entender o caso, ganhar relevância, né? E, tipo, a pessoa tem que entender o que tem por trás quando ela quiser, num tempo, sem se sentir, gente, sendo atacada. Sem sentir o espaço invadido. Invasivo, né? Então, Eu vejo muita gente indo para estratégias super invasivas e, às vezes, até mandando e-mails com copies um pouco arrogantes, né? Desafiando o outro lado a responder. Cara, isso só me faz apertar num lugar, que é spam. Não acho essa abordagem legal e eu acho que o que as pessoas às vezes não enxergam é que grandes contas, o B2Bzão, na verdade, é o human to human mais puro que existe. A diferença é que dentro daquela organização, às vezes tem 35 mil colaboradores e você não pode só ter uma ponte de conexão que uma pessoa saiba o que você faz. E eu acho que o ABM é aonde mais me ajuda nisso, fazer dentro daquela organização que eu já vendi, que já tem um setup da minha solução, esticar a LTV ao invés de queimar dinheiro com o CAC ali no inbound e tentar sair metralhando para todo lado. Então, a BM me fez entender que, é melhor você ter 10 clientes que são seu ICP do que ter 1 milhão de clientes fora do seu ICP. Nossa, com certeza. Colocar aí volta a história dos 8% ali que faz aquela galera que foi embora foi ótimo, os 98%, foi agora 92%. E aí, esses 8% ali que você daqui a pouco vai aumentando isso aí, porque foram a direção, né? E aí você tendo a direção é a forma melhor, né? Porque não é a velocidade, é saber se você está indo no caminho certo, o mercado entender o seu produto e cada vez mais ganhando mais esse lado, né? Que vendas é confiança, né? A pessoa se sentir confortável, né? Do outro lado para... E o que é legal do ABM é que você consegue orquestrar esse processo de confiança do outro lado. E você consegue medir quais pontos de contato aumentam a confiança do outro lado, refletindo isso no resultado, né? Daquela empresa. Mas acho que o mais importante é começar pequeno. Porque se você começar com 250 contas, realmente tá ferrado. Você não vai conseguir fazer ABM, você não vai conseguir ter profundidade. Pega 3 a 5 contas. Founder. E vai e faz. Quando você fizer de 3 a 5 contas, você vai aprender tais coisas. Com essas tais coisas que você aprendeu, você já vai conseguir entender se você consegue trazer uma pessoa para replicar esse processo. Ou se você vai conseguir... Como que você vai fazer com isso dentro do seu chapéu. Mas eu gosto na Celebrar, assim, até as coisas que... Exceto as coisas que eu não entendo mesmo, né? Coisas extremamente técnicas. Mas eu gosto sempre de... Se é alguma coisa que eu tenho skill para fazer, eu tentar fazer. Porque, às vezes, o processo de errar... Eu gosto muito do erro, né? Eu acho que, eu não teria achado o produto que eu tenho hoje se eu não tivesse errado 7 vezes antes. Sim. Cada um desses 7 erros me ensinaram coisas muito chave que eu não teria aprendido se eu não tivesse errado. Então, às vezes, eu sinto que esse processo de medir é essencial para você entender como aperfeiçoar. Então, muitas vezes eu tento fazer. Por que eu não trouxe um especialista de ABM para minha empresa? Porque eu falei, cara, eu vou contratar um especialista de uma coisa que eu nem sei o que é e quais resultados vai me gerar e o que eu posso esperar disso. Deixa eu testar primeiro, deixa eu aprender primeiro. Testar com 3 continhas. Comecei com 5 contas. Comecei a testar com essas 5 contas. Poderia ter começado com 3, porque eu já consegui medir alguns resultados em esquentar essas contas já expansão, né? New logos, eu já percebi que é um prazo um pouco maior ali. A galera demora de 6 a 9 meses para conseguir. Ainda não cheguei a todo esse tempo. Demorei para contratar maestro, descobri o que era BM, fiquei morrendo de vontade por um tempo. Agora a gente mudou também o modelo de negócio, Você né? foi Até mais bom pro lado software, cara. E eu queria isso. Eu queria alguma coisa que, do it yourself, entendeu? Tá aqui a ferramenta, faz. Isso me gera muito valor. Porque eu comecei a encaixar o ABM... E o ABM é acessível, né? Essas histórias que a gente quer trazer, né? A minha proposta mesmo é levar o ABM para massa agora, porque realmente, como o caso da Celebrare, mais pessoas ali, ter histórias de pessoas que fiquem emocionadas ali de você contou do encher o balão ali, né? E trabalhar em dar big oportunidade, techs, né? E, cara, ver pro mercado de eventos, eu quero ter uma realidade diferente da realidade que existe. E o mercado está crescendo muito. Eu sou extremamente apaixonada por esse mercado. E eu não posso prejudicar o principal driver de crescimento que está colocando dinheiro nesse mercado e fazendo ele crescer de forma escalável, que é o meu ICP. Então, eu olhei para o meu ICP e falei, qual é o problema mais cabeludo que ele tem? Eu vou começar por aqui.
Uhum. Então, eu comecei no pior dos problemas, mas olhando para toda aquela companhia como um todo. Uhum. E tem que ter profundidade, Fê. Fazer nada em massa tá funcionando, mas eu acho que o que a gente aprende com a ABM é que precisa ser profundo. Uhum. Que o ABM a gente precisa entender, tocar a pessoa. Senão você não vai lembrar de mim, senão você não vai... Sim. Eu lembro da Maestro em um evento que eu nem conhecia você, eu nem conhecia a ABM, era aquela época que eu fazia desorquestrado, né? Ainda não tinha medido de fato isso, achava que eu tava fazendo um outbound diferentão, chamava de outbound diferentão. Aí, o que você faz de diferente? Eu falei, eu criei aí umas técnicas de personalizar o outbound. O que eu tava fazendo? Eu tava fazendo ABM, mas não sabia o nome. Quando eu te conheci e eu descobri o ABM, foi porque você me deu uma lata de vinho num evento. A gente tava na do Feira do Sebrae. Empreendedor. Sim. Você me deu uma lata de vinho. E daí, cara, eu fui tomar aquele vinho no final de semana, eu levei pra casa, deixei na minha geladeira, porque você me deu quente a lata de vinho, e isso também me marcou. Falei, caraca, o cara me deu uma lata de vinho mó gostoso, um vinho mó bom, mas eu acho que tava chegando no evento, não tinha gelado ainda. Eu não, na verdade, Aquilo marcou depois. aqueles vinhos era um negócio que eu queria voltar a fazer, né? Um negócio que a gente tinha um stand, né, nos eventos, a gente deixava ali gelado, né? Você tava chegando com as caixas nesse dia. É. E aí você ficou chocado porque tava escrito celebrar na minha camiseta. Você falou, não acredito, sua empresa chama celebrar? Eu falei, chama. Ele falou, então você merece um vinho. E você tirou um vinho da caixa. É verdade. E me deu. E aí eu fui tomar aquele vinho depois, né? Porque quando você me deu, ele tava na caixa, ele ainda não tinha gelado. Faz tempo isso. Nossa. E aí eu fui pesquisar o que esse maestro faz, né? Que me deu um vinho. Mas é muito legal, porque você se conectou comigo com uma coisa que eu gosto. Você nem sabia, eu gosto de vinho. Você me deu um vinho que é Cabernet Sauvignon, que é meu tipo de vinho que eu mais gosto. E você me deu uma lata que quando eu fui beber isso em casa, eu tava mais calma, já não tava naquela informação toda do evento. Eu abri a lata com um dia que meus amigos estavam em casa, a gente tinha tomado um vinho. Ai, tem mais um vinho aqui, vamos tomar, experimentar esse aqui. Dividir com a galera, foi um momento legal, que me marcou. E aí eu fiquei olhando e falei, putz, o que será que eles fazem? E aí eu fui pesquisar. E aí eu comecei a ler sua história e ler sua jornada e ver as coisas que você faz, as palestras que você faz, os livros. E eu fiquei, caraca, ele deu um nome a algo que eu não sabia que tinha nome. Só que você deu um nome e orquestrou esse algo. Então foi muito legal. Mas assim, eu não teria ido pesquisar quem é você se você não tivesse me dado um vinho num evento completamente aleatório quando você chegou. Eu achei estranho. Falei, cara, o cara acertou o tipo do vinho que eu gosto. Parecia que você tinha me stalkeado, entendeu? Mas você não tinha me stalkeado. Mas se você tivesse me stalkeado... Foi super coincidência nessa época, mas eu falei, cara, celebrar, imagina. Porque é um touch point, né? A gente usava a lata de vinho como um touch point também, né? Porque o brinde, todo mundo dá brinde, né? Fala, dá caneta, tudo. Aí eu pensei, né? E o nome da lata de vinho, a empresa chama Spina Wines. Porque Spina em italiano é meu sobrenome. Spina significa torneira. Então eles faziam torneiras de vinho. E aí eu conheci os caras, eu falei... Tinha seu nome. Meu nome. Aí o pessoal me marcava no Instagram. A sua empresa aqui, Spina Wines, é sua? Eu falei, ainda não. Mas posso ser investidor, né? Porque aí eu falava assim, ainda não. Aí eu comecei a fazer, né, o co-brand com eles, né? Que aí saiu a ideia. Né, deu certo. Deu certo lá. Deu certo. Tô louco pra fazer de novo, pra personalizar cada vez mais. É muito legal. E assim, se eu não sei se foi provavelmente foi um chute no escuro, a gente nem se conhecia. Mas você acertou o tipo de vinho que eu gosto. Olha aí. Entendeu? Mais que esse, só você me desse um vinho verde. Aí eu ia falar, meu Deus, vem aqui. Nossa, aí é o próximo agora. passo. A gente vai chegar lá. O episódio tá maravilhoso. A gente já passou quanto tempo aí? Já tá indo? 1h15. O maior episódio da história. Edita o maior nós. episódio da história. O maior episódio mais longo da história da Maestra, porque a gente tá celebrando, afinal, né? Não, celebrando o Felipe me chamou com um discurso claro. Vem porque eu quero que você fale bastante contra sua história. Ele deu um Não, óbvio, fala. né? Tem que falar. Eu acho que, assim, pra gente encerrar com chave de ouro, né? Como muitos empreendedores escutam aqui e tem essa dificuldade, qual a maior dica hoje desses 7 ou décadas empreendendo aí pode passar pro pessoal aí que você aprendeu? Cara, eu acho que é meio clichê, mas é muito real. Tipo, a paixão é pelo problema. Você é apaixonado pelo problema que você resolve? Eu tô, desde o início da jornada do Celebrar, tentando resolver o mesmo problema.
E se daqui 10 anos eu não sei, eu não posso garantir qual o produto da Celebrar, mas eu posso te garantir o problema que eu vou estar olhando para resolver. E então, quando você se apaixona pelo problema, você vai te dar uma liberdade muito grande de jogar soluções fora que não dão certo. Então eu vejo muito founder mó apegado com a solução. Tipo, eu tinha um apego com o meu primeiro, segundo, terceiro, até o quarto MVP, eu tinha um amorzinho, sabe? Aquela coisa, amorzinho, Aham. filho, é meu É filho, meu, né? lindo. Muito ego também, né? A gente amadurece, a gente amadurece. Eu acho que esse é o principal ponto, assim, é desapega da solução, vai dar errado e vai dar errado muitas vezes. E é legal enxergar esse errado como o que te ensina, que te ensina no final do dia, né? E, Uhum. Fê, eu acho que hoje, a gente tá em 2024, né? Começando setembro aí. O raso não funciona mais. O que é raso não funciona mais. E evento, né? Eu acho que uma das coisas que a Celebrar propõe é criar experiências para quebrar rotinas. E essa quebra de rotina, ela é essencial acho que pra performance das pessoas. Porque eu sempre brinco assim, ó, bate um bolo feliz. Agora bate um bolo triste. Qual bolo vai ficar mais gostoso? Com Entendeu? certeza. A Com energia certeza é o bolo outra. A feliz. energia Exato, exato. toda. A plantinha dá certo, né? Tem até um vídeo no YouTube, uma vez me mandaram, que eu falo isso pra todo mundo, uma vez me mandaram, olha esse vídeo aqui. A criancinha ficou xingando a plantinha um mês e elogiando a outra plantinha um mês. Ai, sua linda, maravilhosa. Ai, sua horrível, feia. Qual planta? A planta que foi elogiada, ela ficou gigante. E a planta que foi xingada, ela morreu. Então, eu acredito muito nessa parada da felicidade no que a gente Tal. faz. Entendeu? Então, quando eu falo da profundidade, é importante você entender que, tipo, puta, do outro lado ali tem um ser humano te ouvindo. E Uhum. esse ser humano que tá te ouvindo, ele tá sendo atacado por todos os canais Uhum. de forma rasa. Como que a gente se diferencia? Sendo profundo. Sim, profundidade. Trazendo algo que mexe ali com a pessoa. A profundidade você tem conversas melhores, né? Eu acho que isso. Por isso que a gente tá 1h30 aqui Uma hora falando, e não é meia, mesmo? estamos em conversa. Espero que você tenha gostado, Cá. Obrigado mesmo por você ter topado essa loucura aqui com a Obrigada gente pelo hoje. convite, meu querido, e parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Realmente é algo que eu brinco com você. Você deveria ter me ensinado isso lá no começo. No começo eu demorei muito para te descobrir, para te aprender, para entender que o que eu estava fazendo ali, que eu achava que era freestyle, quando é orquestrado, traz resultados. E eu acho que essa foi uma contribuição aí do Spina na Celebrar, porque eu não sabia que isso existia. Eu estava super apegada no outbound, virou metodologia assim unânime nas startups B2B, e isso tá ficando muito raso. Então, eu acho que trazer o ABM foi essencial aí para esse ano de 2024, a gente conseguir esticar a LTV das contas que a gente já tem, de conseguir aproximar de contas que pareciam muito distantes da gente, hoje já estão ali aquecendo com os pontos de contato, e parabenizar pelo seu trabalho, porque as coisas que você ensina deveriam estar sendo faladas há mais tempo, porque assim, ó, eu comi muito mato para descobrir a Maestro, entendeu? Então agora é fácil, pô, eu organizo ali, eu replico o play de um cliente pro outro, e antes eu jamais conseguiria fazer isso no freestyle. Então eu fico muito feliz com o seu software. Te dou vários feedbacks de software, né? Eu sou a cliente chata. Mas eu acho que isso é importante, é a construção, né? O crescimento, né? A gente que é early stage, a gente recebe isso com o maior carinho, porque a gente não precisa estar pronto para poder atender, né? A gente precisa estar. Vai. Precisa entregerar Tem que valor. ter energia e vai lá e vai fazendo. Algumas coisas podem acontecer de errado, assim como acontece de errado em qualquer negócio, né? Eu acho que isso faz a gente melhorar nós mesmos, né? Então, acho que Eu gosto muito. E eu vou até imitar seu tutorial. Você botou um tutorial mágico na ferramenta e eu coloquei um negócio no meu navegador que ele limpa os cookies, né? E ele, toda vez que eu reabro o navegador, ele sai zerado. Eu tenho que botar a senha de tudo. Eu fiz isso por umas questões de segurança aí, que eu fiquei noiada. Toda vez que eu entro na Maestro, ele resgata minha senha quando eu dou o ok ali, libero. Mas ele aparece o tutorial mágico de novo, porque ele acha que é a primeira vez que eu tô acessando. Então eu já sei de cor o seu tutorial mágico, mas é uma culpa minha, não é por culpa sua, é porque eu dou o refresh no meu navegador toda vez que eu acesso. É... E, cara, eu vou até inclusive imitar pro meu produto isso aí. Eu achei super legal.
A única coisa que deveria ter é uma configuração para ele, tipo, não volte mais aqui, mesmo que eu limpar o cachê do navegador. A Mas, gente vai fazer mas isso. isso é muito legal e olha como é interessante, né? A gente, quando está construindo inovação, construindo produto, o que você faz, o seu software é completamente diferente do meu software. Mas eu já tirei vários insights legais do seu software. Então, tá Pô, bom sim, tá funcionando é o sim. Nick que tem que ouvir esse feedback, Nick Bernardo. Porque, A olha, Agitec. aquele manual ali de como que usa a ferramenta, super fantástico. Os videozinhos, você não entendeu, tem um vídeo que te ensina, cara. O meu FAQ é com textão ainda, eu tô melhorando. Um dia eu ainda vou ter um FAQ com vídeos igual o Felipe Spina. Imagina. Cá, só deixa seus contatos aí pro pessoal que quiser saber mais sobre a Celebrar, sobre você, já que você agora tá no... O pessoal saber, descobrir a playlist do Spotify de cada um. É isso, gente. Meu Spotify tem de tudo. Vocês vão ver lá, tem muita Maria Bethânia, tem várias coisas internacionais legais também. Vamos lá. Cara, obrigada, Felipe, por estar aqui, por ter me chamado para contar a história. Eu amo contar o porquê que eu comecei a celebrar. E a gente acredita em coisas muito similares. A gente acredita que a tecnologia gera mais eficiência para os pequenos. Eu comecei com o fornecedor, hoje eu atendo enterprise. Mas, cara, é uma conexão muito legal. O quanto a gente aprende trocando com founders. Então, eu acho que pra galera que te escuta, troquem com founders, façam amigos founders, conversam com outros founders. Porque o que a gente faz é um bagulho tão absurdo e tão solitário que o único mamífero no mundo que vai te entender é um outro founder. Exato. Entendeu? Sua mãe não vai te entender, seu pai não vai te entender, seus crush não vão te entender, seus amigos não vão te entender. É legal trocar ideia com founders. Então, eu aprendo muito com você. Obrigada por me convidar. Imagina. Minhas redes sociais, gente, Camila Florentino. Florentino. Só isso, não tem outro sobrenome. Então, mas vocês vão me achar. É só jogar Celebrar. Eu tô logo ali abaixo do Asa de Águia e vocês vão conseguir me encontrar. Vamos junto, contem comigo. Se tiverem fornecedores talentosos que vocês conhecem pelo Brasil, fornecedor de buffet, de bar, de audiovisual, banda, DJ, indica para Celebrar, é celebrar.com.br. A gente quer juntar os talentos aí, porque o potencial do coletivo é nosso próprio potencial, então indica fornecedor pra gente. E vamos junto, Fê, conta comigo. Bora. Muito obrigada pela junto. ajuda. Eu que Você agradeço. é um gênio. E valeu por orquestrar o que eu fazia no freestyle, porque Boa. agora eu tenho os resultados na ponta da planilha, não é mais do É lápis. isso, pessoal. Muito obrigado. É uma noite para celebrar aqui agora, né? Celebramos aqui esse episódio de hoje. Obrigado, Cá. Obrigado por ter contado um pouco da história. Pessoal, se vocês aprenderam nesse episódio, se vocês quiserem passar para outros amigos, amigas, colaboradores, parentes, enfim, compartilhe com alguém que precisa para estar aprendendo um pouco, para ajudar também a gente a crescer esse canal. Inscreva-se, curta e te vejo você no próximo episódio. Até mais. Valeu!